Família adota adolescente e essa vira a assassina da própria mãe. Fala galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Mais um vídeo aqui na internet. Pra quem não me conhece, meu nome é Grace e eu conto os casos criminais reais aqui na internet. Hoje nós vamos falar sobre um caso que tá bem legal, bem polêmico, então vamos ficar aqui até o final do vídeo. Já vamos deixar aquele like, se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho pra gente ter uma melhor comunicação por aqui. Para deixar vocês situados, então, vamos iniciar o caso de hoje. O caso aconteceu em Ohio, nos Estados Unidos, né? E foi em 2012, em novembro de 2012. Sabrina Zunick nasceu no dia 27 de outubro de 1994. Seus pais biológicos se chamavam Susan Edwards e Mark Zunick. Ambos lutavam contra o vício das drogas e do álcool e já haviam sido presos algumas vezes. Com pais assim, a Sabrina foi criada a maior parte da sua infância pela sua avó. E quando ela tinha apenas 4 anos de idade, ela foi diagnosticada com transtorno de déficit de atenção. E mais tarde, quando adolescente, ela começou a se envolver em brigas no colégio e ela foi diagnosticada também então com depressão, com transtorno bipolar. Isso tudo, ela era apenas uma adolescente. Tô contando isso já logo de cara para vocês saberem mais ou menos o histórico da Sabrina, para vocês entenderem a história toda, tá? Aos 14 anos, então, a Sabrina foi enviada para um lar de crianças lá em Ohio e ela começou, então, a entrar e a sair do sistema de assistência social. Como ela se metia muito em brigas, ela não parava em lugar nenhum. Então, era sempre lares temporários, sempre parando nessas casas para as crianças. E foi então, em 2011, julho, que a Sabrina foi colocada com o Kevin e a Lisa Knoffel. Eles se mudaram para Ohio, né? E acabaram conhecendo a Sabrina, que tinha na época 16 anos. E eles conheceram a Sabrina através da Lisa, então, porque a Lisa era assistente social e ela lidava com crianças, principalmente essas que sofriam abuso. E o Kevin era motorista de caminhão, então ele vivia viajando. A Lisa e o Kevin, eles já tinham 2 filhas. A mais velha era só da Lisa, do primeiro casamento dela, que era a Megan, e a mais nova, a Hailey, era dos 2. Então a Lisa acabou ficando com pena da Sabrina, da história da Sabrina, e acabou adotando a Sabrina, levou ela para casa dela. E a Sabrina no começo estava dando tudo certo, estava se comportando muito bem, ela sabia que tinha que fazer parte daquela família, então ela começa a se aproximar muito das filhas, né, do casal, e se dá super bem com elas, é uma irmã mais velha, assim, maravilhosa, começa a tirar notas muito boas na escola, então ela muda bastante ali. Porém, como nem tudo são flores, quando chegou lá por dezembro de 2011, ou seja, ela estava ali há uns 5, 6 meses, e ela começou a sentir ciúmes da Lisa com as filhas dela. E dizia que a Lisa tinha muita discriminação, né? Dava tratamento especial para as filhas biológicas. Então ela tinha muitos ciúmes disso. Até aí, a Lisa e a Sabrina eram muito próximas, elas tinham desenvolvido um relacionamento muito bom. Só que com esses ciúmes da Sabrina em relação às filhas biológicas da Lisa, a Sabrina meio que acabou se afastando da Lisa, né? E ela começa a se aproximar muito mais do Kevin. Então, todo aquele relacionamento fofinho que ela tinha com a Lisa, ela meio que deixa de lado e ela acaba se aproximando do Kevin. Só que ela se aproxima muito do Kevin. Então, vamos lembrar, ela é uma adolescente de 16 anos, com todo o histórico ali dos pais, da criação dela, enfim. E agora ela tá se aproximando do Kevin. E o Kevin tá se aproximando muito dela também. Então os dois estão ficando muito íntimos. E não demorou muito, então, para que os dois começassem a ter relações íntimas. Em março de 2012, para ser mais precisa, eles começaram a ter relações.
Então, como o Kevin era motorista de caminhão, ele viajava bastante e quando ele voltava para casa, ele pedia massagens para Sabrina. E as massagens começavam no pé e iam subindo, até que em determinado momento chegou onde vocês sabem. Nessa época, a Sabrina era então uma menina, digamos que inocente, né? E ela acabou se deixando levar pelas coisas que o Kevin dizia pra ela. Então, ele era como um pai e, além disso, um melhor amigo e tal, né? E ele começou a se aproveitar dela nesse sentido, ela acabou se deixando levar. Na primavera de 2012, os dois começaram então esse relacionamento entre pai e filha, que não é pai e filha, enfim. E o Kevin e a Lisa, eles começaram a brigar muito. Eles eram tão próximos e tal, e começaram a se desentender muito, a brigar bastante. E o Kevin chegou a comentar, inclusive, com os amigos, que ele ia se separar da Lisa, que não estava mais dando certo o casamento dos dois. Então o Kevin começa a manipular mais ainda a Sabrina. Como a Sabrina já tinha se afastado da Lisa, não demorou muito que ele começou a falar pra ela que a Lisa valia mais morta do que viva, eles tinham um seguro de vida, então se ela morresse, ele ia receber mais ou menos uns $800 mil, então seria muito melhor se a Lisa não estivesse mais ali com eles, que se a Lisa não estivesse ali, o Kevin e a Sabrina iam poder ficar juntos, iam criar a Riley juntos. Em nenhum momento ele pensa na filha mais velha, né? Mas na mais nova, ele tá querendo substituir a mãe agora pela menina que ele adotou, que agora ele quer ter como esposa. Enfim, um relacionamento bem estranho. Nesse tempo, o Kevin ele entra em contato com a assistente social que era responsável pela Sabrina na época, e como ela era menor de idade ainda, né? E ele fala para assistente social que ele pretendia se separar da Lisa e se ele poderia ficar com a guarda da Sabrina. Então ele queria ficar com a guarda da Sabrina para continuar tendo uma relação com a Sabrina que não era de pai e filha, e ia levar a Hailey junto. E quando a Sabrina completa 18 anos, eles ainda não se divorciaram, só que as coisas já estão bem esquisitas, eles brigam bastante, não tá nada dando certo. E a Lisa, ela começa a desconfiar do relacionamento dos dois. E como nada tá bom, nada tá dando certo, ela pede para que a Sabrina saia da casa deles, que não tá dando certo. E eles ficam acordados, né, que a Sabrina pode ficar na casa até terminar o ensino médio, e então ela deve, né, ir embora. E para as coisas ficarem mais esquisitas ainda, nesse tempo que a Sabrina tava ali só por um acordo deles, né, dela terminar o colégio para ela poder sair da casa deles, a Sabrina começou a tratar a Hailey como filha mesmo. Então ela passava por cima das autoridades da Lisa e fazia de conta que ela era a mãe, sabe? A Lisa tava perto da Hailey, ela vinha, não, sabe, vinha aqui querida e não sei o quê, e passava por cima da Lisa. Então as coisas começaram a ficar mais esquisitas do que já eram. E quando o Kevin não tá viajando, geralmente ele que levava a Sabrina pro colégio. Isso porque antes dela ir pra aula, eles tinham relações e depois ele deixava ela no colégio. Convinha bastante pra ele. Mas na manhã do dia 15 de novembro de 2012, no caminho do colégio, o Kevin estaciona o carro e ele começa a ter uma crise de choro. E começa a falar pra Sabrina, né, fazer aquele drama, falando que ele e a Lisa brigaram, que ele já não pode mais viver assim, que ele vai cometer suicídio, então. A Sabrina tá loucamente apaixonada por ele. Ele é o primeiro homem da vida dela, então ela está, assim, louca por ele. Quando ele fala isso, ela fica desesperada também, entra numa crise também, e o Kevin sugere que ela matasse a Lisa por ele. E ela, sem pensar duas vezes, ela topa, ela fala que vai matar a Lisa, então, porque daí os dois podem ficar juntos, tudo se resolve, o Kevin vai ficar bem, tá tudo certo.
Então, o Kevin passa instruções detalhadas de como a Sabrina deve agir, né, para fazer o crime contra a Lisa. Nessa noite, o Kevin iria viajar, então ele deixa tudo esquematizado já para Sabrina agir essa noite. E então, no dia 16 de novembro de 2012, o serviço de emergência recebe a ligação da Megan, a filha mais velha, relatando que a sua irmã está esfaqueando a sua mãe. E quando a polícia chega no local, a Sabrina ainda tá com a faca na mão, tá toda suja de sangue e ela tá em choque. Então ela tá assim, ela não consegue, ela não fala com ninguém, ela tá em choque, ela tá quieta ali, nem ela tá acreditando no que ela fez. E a polícia encontra a Riley escondida dentro do armário do quarto onde a mãe foi esfaqueada. A Riley tinha apenas 3 anos nessa época, só para vocês saberem. E a Lisa, ela foi esfaqueada 178 vezes. Muitos desses golpes demonstravam que ela tinha tentado se defender. Então houve uma luta ali, ela tentou se defender da Sabrina, mas não obteve sucesso. E a Sabrina foi tão violenta e ela fez tão certo o que o Kevin tinha mandado que ela enfiava a faca e ela torcia a faca. Então a faca chegou a ficar torta. Foi assim, bem bizarro, psicopata. O Kevin estava viajando essa noite, né? Então eles ligam pro Kevin para notificar o que tinha acontecido na casa dele. Mas a polícia repara que tem alguma coisa estranha ali. O Kevin tá muito frio, não tá demonstrando nenhuma surpresa, nenhuma tristeza. Mas pelo contrário, ele tá demonstrando muita curiosidade. Ele quer saber muito como que a Sabrina fez isso. Mas de que jeito? Como que tinham sido as facadas? Esse era o interesse do Kevin. Relato dos amigos, então, né, do casal, dizem que o Kevin ficou bem frio e distante nessa época, que nem eles conseguiam entender como que ele estava sendo tão frio, né, em relação à morte da Lisa. O plano do Kevin, então, tinha sido um sucesso. Ele deu entrada no seguro de vida da Lisa, com seus $800 mil, e ele não se preocupou em esconder que estava gastando esse dinheiro, não. Ele comprou casa, ele comprou carro, ele estava vivendo a vida luxuosamente. Porém, ele comete um gravíssimo erro que ele esquece da Sabrina, que ficou presa lá. Ele não foi visitar, não esqueceu dela. E como ela era uma adolescente, era muito fácil ele ter ido visitar ela e mantido ela quieta no canto dela. Mas ele simplesmente esqueceu dela. Então a Sabrina começa a se sentir abandonada. Ela começa a perceber que foi usada. Os investigadores então percebem que a Sabrina está pronta para falar e eles fazem um acordo com ela. E ela acaba contando tudo que o Kevin pediu para ela, desde o começo, desde a parte de que ele não era bem o pai dela, que o relacionamento dos dois não era de pai e filha. Contou tudo. O Kevin, então, ele foi acusado de conspiração e cumplicidade de homicídio qualificado e mais 6 acusações de agressões sexuais. O julgamento do Kevin aconteceu em maio de 2014, com o testemunho da Sabrina contra ele, e ele foi considerado culpado pelo júri por todas as acusações dele. Foi condenado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional daqui a 30 anos. Ou seja, ele vai poder recorrer quando ele tiver uns 73 anos. E a Sabrina, após se declarar culpada de homicídio, ela então pegou a prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional também em 30 anos, depois de 2042. Esse caso é uma loucura em pensar que a Lisa foi uma pessoa tão boa querendo ajudar a Sabrina, né, acolhendo ela e, nossa, olha tudo o que aconteceu. Comentem aqui se vocês já conheciam o caso de hoje. Comentem se vocês gostaram também do vídeo, da forma como eu narrei o caso, tá? Peço desculpa pela minha garganta, ainda tá melhorando e a minha voz já não é das melhores, então me perdoem. Mas é melhor ter um vídeo por semana ainda do que nenhum.
Mas é isso, galera, eu vou ficando por aqui. A gente se encontra de volta nos próximos vídeos, nos próximos casos. Não se esqueçam de dar aquele like, de se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos. Ativem o sininho para receber as notificações quando tiver coisas novas aqui no canal. Compartilhem com os amigos. Vamos ajudar esse canal a crescer. E é isso, galera.